Olá, seja bem-vindo a mais um Talk Podcast Inteligente, que nessa série de gravações estamos contando a história de uma grande empresa familiar daqui de Mato Grosso do Sul. Nós estamos contando a história da Sossal. Hoje é o terceiro episódio. Nesse terceiro episódio, a gente vai conversar com uma outra parte da família que não esteve aqui ainda. Já conversei com a Aline, já conversei com o seu Santo, né? O pai, vocês acompanharam os episódios anteriores. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Alex e o Alan, que também fazem parte dessa família e também estão à frente de um negócio que cresceu e se expandiu muito aqui em Mato Grosso do Sul e que comemora agora em 2026 40 anos. Então vamos bater um papo aqui agradável para contar um pouco mais dessa história. Então seja bem-vindo, Alex, Alan, seja bem-vindo, Aline, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Eu quero começar com uma pergunta familiar, né? Antes da gente entrar no tema, no assunto desse podcast mesmo. A gente em casa, eu sou também, né? Venho de uma família de 3 irmãos, 2 homens e uma mulher igual a vocês. Só que, diferentemente de vocês, a mulher é a do meio. Meu irmão mais novo que já faleceu, e eu, o mais velho e tal. Dava muita briga em casa. A gente quebrava o pau por qualquer coisa. Como é que é isso para vocês, tendo que trabalhar juntos, cada um numa função? Ainda tem aqueles quebra-pau de adolescência ou ainda não? Vamos começar pelo Alex aqui. E aí, Alex? Vamos lá. No começo, as brigas eram mais intensas, né? Agora acaba que vai ficando mais leve, mais sutis. A gente vai amadurecendo. A gente vai amadurecendo mais, mas com certeza sempre tem bastante questionamento, um sempre interrogando o outro, não concordo com isso, o outro com aquilo. E assim, lá na nossa casa, cada um tem um perfil e cada um respeita muito o perfil desse irmão. E a gente tem, cada dia que passa, a gente tem melhorado bastante o nosso relacionamento. E às vezes, quando a gente sai da loja, que a gente trabalha todo mundo junto, eu vou lá na casa da Aline, ela vai na minha casa, eu vou na casa do Alan. Então, se não bastasse a gente trabalhar junto, a gente ainda chega no final de semana. Mas assim, muito amor, é com muita alegria. A nossa criação, a gente sempre foi muito junto, muito unido. E com certeza isso aí contribuiu também para a nossa família e para nosso negócio, para nossa empresa. Essa criação que nós tivemos. Nós somos uma família muito unida, um por todos, todos por um. E sempre trabalhando junto. E a gente tem conseguido atingir bastante objetivo nosso dessa maneira aí que fomos criados. Que bacana, porque é muito mais fácil, digamos assim, a gente explodir uma hora ou outra com o irmão do que com um funcionário, né? Com um colaborador e tal. Parece que a gente tem um respeito maior pelo colaborador do que, às vezes, pela família. Isso acontece, é natural. Como lidar com isso, Alan? Vocês têm que se segurar muito, às vezes, para não explodir de uma maneira errada entre irmãos, assim? Gui, como o Alex mencionou, no começo, até a gente ir se amadurecendo e crescendo profissionalmente, nós trabalhamos bastante em qualificação pessoal. Então, nos setores da Aline, do Alex, é muito bem dividido. Quais são as funções do Alan, quais são as funções do Alex, quais são as funções da Aline. Então, esse estudo que a gente faz frequentemente, essa melhora profissional, faz com que o respeito que a gente sempre tem um pelo outro e aquela questão do irmão conta muito, né? Porque com funcionário a gente tem mais zelo. Mas é muito bem dividido e a cada dia que passa, no transcorrer do tempo, nós ficamos mais maduros e isso vem melhorando a cada dia. Além de tudo, somos cristãos e a gente tem um relacionamento ímpar. Por exemplo, o Og pode falar de mim, mas se ele falar do Alex, eu falo do Alex, mas ninguém pode falar. Somos irmãos e o nosso relacionamento extra-campo, né? Nosso relacionamento dentro de casa, as nossas famílias são muito unidas, sempre foi. E a Aline, que ficou um tempo fora, fez muita falta, ficou 15 anos fora. E nós somos muito grudados. Então não existe a Aline fazendo um churrasco e a gente não está na casa dela. Então esse respeito e esse amor que o Alex estava mencionando, ele faz toda a diferença. E essa melhora profissional nossa faz com que cada setor é respeitado. Tudo é decidido em acordo. A gente tem nossas reuniões, nossas assembleias, mas é uma relação muito boa e cada dia que passa ela melhora um pouco. E a Aline, sendo a mais velha e a única mulher,
o que é natural muitas vezes, tentar se impor um pouco mais, né? Ser um pouco mais mandona. Você consegue, Aline, controlar esse poder, de repente, que você tem nas mãos? Eu tento bastante. Mas... Eles estão aqui para desmentir, para desmentir, caso, né? né? Na verdade, a gente se respeita muito e o fato de eu ser mais velha, um pouco mais velha só, né? Mais experiente, porque eu passei algum tempo fora da empresa, então tenho também essa vivência em outras empresas, então... Mas a gente consegue se respeitar e não tem isso de eu ser mais mandona, não. Que bom. Bom, gente, vamos entrando na questão do negócio. Quando vocês olham para o agronegócio hoje, né? No Brasil, porque a Sossal ela atua de uma certa forma, tem clientes em todo o Brasil, especialmente aqui em Mato Grosso do Sul, o que vocês consideram que mais mudou desde que a Sossal veio se consolidando aí nesses 40 anos? Pode escolher quem vai começar. O que vocês acham que mudou mais nesse setor, hein, Alex? O que mais mudou no setor do agro aí nesses últimos 40 anos aí, o que acontece? A nossa empresa, meus pais fundaram ela em 1986. A gente abriu a nossa empresa na cidade de Bandeirantes, aqui no Mato Grosso do Sul. Uma cidade bastante pequena, muito desafiador. Há 15 anos atrás, eu vim abrir a loja aqui em Campo Grande, a nossa primeira filial. E desde então começaram a surgir os desafios. A gente aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é uma das regiões do Brasil que mais acirrado na questão de concorrência. Sim. Um mercado tem muitas empresas nesse mercado hoje. Sim, né? Um mercado muito disputado, muitos profissionais de alto gabarito aqui em Campo Grande, uma cidade muito visada a nível de Brasil. Então, ao longo desses 15 anos, a gente tem conseguido ocupar nosso espaço aqui, o que nos possibilitou de estar expandindo nas nossas lojas para o interior do estado. Hoje a gente tem o nosso e-commerce que atende o Brasil inteiro, temos clientes aí atendendo, fazendo até fora do país. Então, assim, isso nos possibilitou essa escola, essa bagagem, esse lugar de difícil acesso para que você consiga ocupar seu espaço com concorrentes de alto nível, a nível de Brasil. Então, se você for ver a nível de agro, a nível até mundial, hoje o Brasil é referência e Campo Grande com certeza também é. E isso nos possibilitou a gente estar aprendendo muito e conseguindo desbravar novos horizontes cada dia mais, isso ao longo de 40 anos. Alain, você que está à frente lá na unidade em Bandeirantes, o que você considera como os principais desafios do pecuarista, né, do agricultor, do pecuarista, seja na nutrição animal, né, ou tudo que envolve, né, esse setor da pecuária? Porque a Sossal foi criada e cresceu trazendo soluções para esse mercado, para o pecuarista. Então, o que você considera hoje que sejam os principais desafios? O pecuarista, ele tem que estar sempre estudando. Ele tem que estar implementando novas tecnologias. Assim como a Sossal utiliza na sua fábrica própria produtos de alta tecnologia, o produtor rural, aquele pecuarista lá da década de 80, 90, que usava só sal branco e demorava 6 anos para engordar um boi, ou ele aprendeu, aprimorou tecnologia na sua propriedade, ou ele ficou parado no tempo. Então hoje existem as integrações lavoura-pecuária, existem várias ferramentas que foram se aprimorando no transcorrer do tempo, que sem elas a pessoa sai da atividade, ela deixa de ser rentável. Então existem desde a pastagem com novas culturas que podem aprimorar. Se o cara mexe com leite, ele tem que colocar um capim, por exemplo, de mais proteína. Se o cara mexe com corte, ele tem que colocar um produto voltado ao corte. Na questão da suplementação, que é o nosso carro-chefe, né, que é a nossa indústria própria de nutrição, o cliente tem que pensar em algo estratégico. Então, o estudo em tecnologia, o aprimoramento genético, são vários fatores que se o pecuarista parou no tempo e ele não estudou, ele não melhorou, ele não avançou, ele vai parar, ele vai sair do mercado. Então,
a pecuária e a agricultura, ela se intensificou muito. Assim como o Alex estava mencionando, nós estamos num país que é voltado ao agro. Então, nós temos que estar constantemente aprendendo, aprimorando, melhorando, para que você não fique parado num tempo e aí o seu negócio deixa de ser rentável. Vocês têm unidades aí em cidades pequenas do interior, como Bandeirantes, Pedro Gomes, Rio Verde, Coxim, né, onde a mentalidade do produtor ainda se remete a, né, pelo menos aqueles pequenos produtores que são clientes de vocês também, ainda estão, acho que deve ainda existir, muita gente meio que parou no tempo. Como é que a Sossal se posiciona em não apenas só oferecer o produto para esse pequeno produtor, mas dar todo o suporte que ele precisa para poder, né, para poder fazer com que ele realmente venha para essa nova realidade? E Aline? Então, nós oferecemos, principalmente dentro da nossa gama de produtos, serviços também. Então, a gente procura ter sempre uma equipe técnica especializada, porque, como nós já comentamos em outras vezes também, a venda no agro, ela acontece muito por relacionamento. Então, quando o produtor, mesmo aquele mais antigo, né, ele tem confiança no vendedor e o vendedor ele traz essa tecnologia, então isso vai sendo inserido aos poucos diante da realidade de cada um. Então a Sossal ajuda com isso, com esse suporte técnico, tanto em pessoas quanto em produtos que a gente traz para oferecer para os nossos clientes. E, por exemplo, no interior, você que está lá em Bandeirantes, que você vive mais a realidade do interior diretamente, ainda tem muito esse produtor ainda que se baseia naquela cultura de antigamente, aquele que vai procurar só o salzinho ali e tal. E como é que a Sossal se posiciona nesse momento? Excelente pergunta, Og. O nosso trabalho, ele não é de apenas vender um produto. Nós não temos vendedores no nosso campo, nas nossas lojas. Nós temos consultores técnicos. Vou te dar um exemplo lá de Pedro Gomes, por exemplo, que é uma cidade que nem todos conhecem, ela não está no eixo da 163. É 7 mil, 8 mil habitantes lá, mais ou menos? É uma cidade pequena. Sim. Você tem uma chácara lá, por exemplo, eu consigo lá, você pode ter uma chácara de 10 hectares, eu mando um técnico com um carro, um consultor, um agrônomo, ele coleta o solo, ele faz a interpretação e ele indica um adubo para você sem custo. Independentemente do tamanho da propriedade, do tamanho do agropecuarista, o atendimento é o mesmo. A Sossal, ela atende também a parte agrícola, mas o nosso market share, o nosso público-alvo é a pecuária. Então não importa se o cliente tem 5, 500 ou 5 mil hectares, nós vamos dar o mesmo padrão de qualidade. Por quê? O consultor técnico, ele tem que atender o cliente. Se a gente for para a região sul do país, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente vai perceber lá que a média de tamanho de propriedade é 20, 30 hectares. E o que as pessoas fazem em 20, 30 hectares é o que um cliente de 500, 1.000 hectares faz aqui, aquele cara que dá só sal branco. Então a gente está preparado para atender o cliente do sal branco, que ele não dá sal mineral para o gado, e a gente está preparado para atender aquele cara que tem integração lavoura-pecuária, que tem um capim de alta produtividade, a gente coleta o capim do cliente, se for preciso, para fazer uma dieta dedicada para aquele resultado. Então, nós temos hoje pessoas que vão no campo, por exemplo, está acontecendo essa semana lá em Rio Verde, que o cliente ligou para o nosso consultor, ele foi lá, ele falou assim, eu preciso tirar 800 boi, eu tenho que pagar uma conta em dezembro. Vê a sua dieta, o que a gente pode fazer? Então, a gente vai lá, analisa o capim do cliente, analisa o gado, indica uma dieta para atender, resolver o problema do cliente. Para que haja uma engorda mais rápida ali para esse cliente. A gente, assim, só complementando, a função da Sossal é para atender a expectativa do cliente nesse momento, né? Igual cada cliente tem uma expectativa. Esse gado aqui eu quero matar daqui 60 dias. Sim. Não, esse aqui eu vou matar em abril, antes da chuva do ano que vem. Então eu não preciso intensificar tanto o trato naquele animal. E a gente, da empresa Sossal, temos a gente tem a gente pega e leva a tecnologia. A gente pega a tecnologia do mundo inteiro e leva para dentro da porteira. Essa aí é a função da Sossal, de desenvolver os clientes e tá desenvolvendo junto. É um trabalho ombro a ombro, junto com o produtor do campo,
E para a gente estar evoluindo, melhorando a rentabilidade, a gente sabe que hoje errar é caro, então a gente não pode errar. A gente tem informação, tem produto de tecnologia, tem muita coisa, tem suporte técnico. Então, assim, a gente tem que usar tudo isso aí para errar o quanto menos. E o mundo hoje é cada dia mais globalizado, cada vez mais competitivo. Então, se o cara quiser dar sal branco, por exemplo, ele não vai conseguir competir com aquele outro que está engordando o boi com 2 anos, por exemplo. Então, a função da Sossal é de desenvolver o agro, de desenvolver o homem do campo, pegar todas as tecnologias e levar para dentro da porteira. Esse aí é um objetivo que nós temos e sempre um slogan que nós temos na nossa empresa, uma coisa que a gente tem muito orgulho, é a qualidade no atendimento. Não importa se o cara tem uma chácara ou se o cara tem 10 fazendas. O atendimento é um atendimento humanizado e a gente sempre com um produto de muita qualidade. Isso aí é o que tem trazido a nossa empresa aí ao longo desses 40 anos e vem dando muito certo. Quando vocês falam de trazer a tecnologia para dentro da porteira e a gente olha o produto Sossal, eu como leigo, a impressão que eu tenho, mas é pegar uma quireirinha, um milho, misturar com sal, misturar com aquilo e tal, porque parece uma coisa de misturar e tal. Explica pra gente, até pro leigo que está assistindo também, onde é que está essa tecnologia que a Sossal desenvolveu e usa hoje para trazer isso para dentro da propriedade? Olha, eu vou te dar um exemplo. Você tem um animal que ele estava comendo uma certa dieta, um sal mineral convencional. Aí os seus animais são vacas de cria. E você desmamava bezerros com 170 quilos, por exemplo. Eu vou lá e falo, vamos fazer um trabalho diferente? Me deixa eu pegar um lote desse gado seu, eu vou te dar um produto aditivado e nós vamos desmamar animais com 190 quilos. Esses 20 quilos do bezerro mais pesado, ele vai pagar a diferença de custo dessa dieta e vai trazer uma rentabilidade muito maior para o seu bolso. Porque a vaca vai ganhar mais peso, ela vai comer aditivo que vai trazer uma melhora de performance, ela vai dar mais leite, o bezerro vai ficar mais pesado e o cliente vai ter uma renta. Porque o cliente tem a vaca para vender o bezerro. E o bezerro vale o que ele pesa. Então, se nós desmamarmos ele com mais peso, nós conseguimos uma maior rentabilidade. Não é falar para você que você tem que fazer um investimento enorme, não. É mudar uma dieta. Aí, de repente, você está com pouco capim. É a gente fazer um trabalho pequeno. Suplementação. Na nutrição de solo. Nutrição de solo, depois a nutrição. Nutrição no próprio solo. A gente melhorar. E outra coisa, se você tem uma propriedade de 100 hectares, eu jamais vou falar para você tem que adubar 100 hectares. Eu vou falar assim, vamos fazer 5 esse ano? Vamos fazer 10? Comprou a ideia? Ano que vem a gente faz 30, faz 20. Então não é só, a Sossal não trabalha só com a suplementação animal, quer dizer, que a suplementação do solo também, com a utilização de defensivos ou adubos específicos para que aquele capim seja mais rentável e seja mais nutritivo também, né? Com certeza. A gente, quando fala assim, só sal, é uma coisa que é muito questionada para quem está lá em casa e está ouvindo assim, poxa, mas esses caras aí vendem só sal. Só sal, quando nossos pais vieram aqui pro Mato Grosso. Então Mato Grosso, na época. A primeira ideia foi fazer sal. Eu falei, não, preciso de sal na minha fazenda, deve ter mais gente precisando. E aí vou fazer sal. E aí começou a fazer sal para vender, para usar para nossa propriedade e para propriedade dos outros. Vai fazer para mim e tem mais alguém precisando. E aí vendia também. E aí, vou precisar de uma terramicina, um remédio, um medicamento. Já pega para mim e pega para o outro. E aí nasceu... E aí o meu pai, no tempo de jovem dele, ele já trabalhou com comércio na juventude dele, lá no interior de São Paulo. E no interior do Paraná também. Então aí despertou, veio à tona o sentimento do comércio no meu pai e a gente começou então a desenvolver mais a parte do comércio também. E ampliar o mix de produtos ali, né? Só para te interromper, Alex, só para falar, reforçar, que muito importante que o Alex mencionou em relação a Sossal, né? Mas dos nossos pilares de faturamento hoje, nós trabalhamos muito forte, em primeiro lugar, do nosso share de mercado, é a nutrição animal, que é a nossa indústria própria, que cada mês, cada ano, ela vem quebrando recorde de produção. Isso exige um aumento de intensificação
de investimento dentro da indústria, que está cada dia mais produtiva, mas nós trabalhamos com a linha completa de herbicida de pastagem, nós trabalhamos com a linha de sementes de pastagem e a linha de saúde nos medicamentos. Então, esses 4 pilares compõem o nosso faturamento e toda a linha de selaria e tal, mas o que... Aí eu vi as lojas, eu percorri todas as lojas, né? E deu para ver a quantidade de produtos, pneus, inclusive ali e tal. Quer dizer, o agricultor, o pecuarista encontra na Sossal o que ele precisar hoje. Pecuarista principalmente. A pecuária a gente tem aí 100% do que a pessoa precisar, a gente tem, e alguma coisa de agricultura também. E a gente está muito atento às novas tecnologias, a gente está trazendo. Já temos algumas vendas de drone, GPS, tudo aí, coisa que já vai bem mais tecnológico, que vai implementando. Temos também produtos para inseminação artificial e ATF, na parte de sanidade. Então, assim, igual eu comentei, a gente busca tecnologia do mundo inteiro, do Brasil inteiro, ver o que as pessoas estão usando, e a gente pega, tem treinamento e a gente disponibiliza para os nossos clientes toda essa tecnologia, tanto na parte de adubo, de pastagem, desde a cerca, o arame, o poste de cerca. Hoje a Sossal conta com a linha completa aí para pecuária e para alguma coisa de agricultura. E falando de diversificação de produtos também, Og, nós respeitamos muito a peculiaridade de cada município. É isso que eu ia falar aqui. Porque, por exemplo, aqui na nossa loja da capital, não vendo a parte de pneus, por exemplo, mas no interior a gente tem muita saída de pneus, então, de óleos, motores. Então, nós atendemos a necessidade do município. Então, a ideia é ser um shopping para o produtor rural, ter tudo o que ele precisa dentro da realidade do município que a gente está inserido. Principalmente no interior, né? Exatamente. E Mato Grosso do Sul hoje, vocês que conhecem também o Brasil inteiro, a Aline, que já morou fora há muito tempo, é um estado muito peculiar nessa área do agronegócio, que diferencia o estado de outras regiões do país. Alguma coisa que vocês digam assim, não, nós precisamos trabalhar isso aqui, ninguém faz no Brasil, mas nós precisamos fazer porque aqui é diferente. Tem isso aqui em Mato Grosso do Sul? Com certeza. O Mato Grosso do Sul, ele é o estado mais desafiador a nível de Brasil. Campo Grande também, uma área bastante desafiadora em nível de tecnologia, concorrência, preço. Tamanho de áreas, né? Nós temos áreas gigantescas aqui. Sim, às difere vezes do Brasil nós inteiro. temos outros estados até com uma quantidade maior de gado, porém aonde as margens mais concorridas de todo o setor de agronegócio aí na linha da pecuária, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, com certeza, que foi uma das coisas que nos motivou a desbravar novos horizontes. Fala assim, puxa vida, se aqui eu estou conseguindo ter um resultado desse, quem dirá naquela região, naquela outra região, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E isso tem possibilitado a nossa empresa aí a essa expansão aí que nós estamos vivendo hoje. Vocês pesquisam também outras regiões do estado para poder falar, olha, vamos montar mais uma unidade. Ah, mas aonde? Vamos agora para o leste, porque vocês estão mais na região norte, né? No eixo norte do estado. Quando vocês vão criar, desenvolver, abrir uma nova unidade, uma oportunidade, o que vocês levam em consideração? Vocês vão até as regiões, fazem pesquisas? Como é que é feito essa busca, digamos assim? Antes da gente analisar a região, nós nos preparamos, Og, para fazer esse crescimento. A Sossal se desenvolveu muito nos últimos 3 anos, mas o que pouca gente sabe é que antes de você abrir uma filial, como a gente vende muita nutrição e algo que é muito crescente, isso faz com que a nossa infraestrutura seja muito preparada. Porque se eu vou lá e abro uma loja em uma determinada região e você compra um produto, você precisa recebê-lo em 4, 5, 6 dias, que é o nosso prazo médio de entrega. E antes de você abrir uma loja e gerar essa demanda, foi preciso que nós estruturássemos a nossa indústria. Por quê? Não adianta você abrir uma empresa para passar vergonha lá na frente. Você não pode dividir o que você tem hoje, né? Você tem que contar com o adicional de produção para abrir uma nova loja. Senão você vai estar dividindo a produção que existe e assim, hoje, além da fábrica, que a gente teve que demanda bastante investimento, o desenvolvimento profissional nosso,
e da nossa equipe. Capacitação e a é importante, capacitação, isso aí é uma constante dentro do nosso negócio. Então, hoje a empresa nossa aí vai fazer 40 anos aí o ano que vem. Então, hoje a gente se vê pronto, preparado para abranger aí para romper novas fronteiras, para buscar aí. novos mercados. Isso aí demandou nossa empresa estar bem estruturada, as contas todas bem ajustadas para a gente não ter surpresa. Mas respondendo a pergunta do Og, existe um trabalho, um estudo, nós já temos no nosso planejamento os próximos 3 passos de filiais. Uhum. Então, a gente agora no mês de dezembro já está trabalhando na programação 2026, está quase pronto, onde nós sabemos aonde queremos chegar. Então a gente faz todos os estudos, custa muito caro errar. Sim, então com certeza. a gente tem que errar no Você papel. pode voltar atrás que o prejuízo é muito grande. É né? como Ainda mais construir uma com a casa, estrutura que vocês montam as lojas. É um olho no gato e outro no peixe. Não adianta a gente começar a construir uma casa e parar no meio. Começou, tem que terminar. Senão Então, você perde tudo. a gente, com a recente inauguração de Coxim, que foi uma loja que deu muito certo, numa região muito bem estruturada, não adianta Aliás, a gente que loja bonita, hein? Ficou muito bonita. Gigante e muito bonita. Foi um desafio grande lá. Desafio grande. Né? Todas as nossas lojas hoje, só está faltando a matriz, são lojas climatizadas, a loja de Coxim já tem um ambiente para as crianças. Então a gente busca fazer algo, não só a infraestrutura física, mas as pessoas, que é o coração. Não adianta você chegar num lugar lindo, maravilhoso, bonito, climatizado e não ter um bom consultor para atender a sua demanda, resolver o seu problema. Então essa preocupação, a gente já está com a caneta afiada, já está com tudo pronto. Tem um projeto muito legal para acontecer em 2026, aqui dentro do estado ainda. Que bacana, muito bacana. Bom, a gente viu um crescimento da Sossal nesses últimos anos. Quer dizer, tem 40 anos, mas a empresa começou a crescer mesmo do que? 2023, né? 22, Quer dizer, 23. 2 para 3 anos que deu uma deslanchada muito grande. E a gente, exatamente nesse período que o país tem vivido oscilações de mercado, de economia, mal-humores da economia, aquela coisa toda. Qual foi a receita que a Sossal buscou para enfrentar essas, digamos, intempéries econômicas? Sobe juros, desce juros, aumenta a inflação, cai a inflação, ou seja... RV, plano cruzado... Tudo, quer dizer, tudo que envolveu exatamente. Né? Quais foram os grandes desafios que vocês veem nesse crescimento, viram nesse crescimento? A nossa criação, ela sempre foi assim, com bastante trabalho. Bastante dedicação, bastante disciplina. E é o que tem trazido a empresa até onde ela está. A gente passou por vários momentos dentro do nosso negócio, momentos desafiadores que você falava assim, puxa vida, mas de novo aconteceu isso, e dificuldade. E ao longo desses 40 anos, e tudo isso que aconteceu, esses desafios, ele acaba mostrando pra gente a nossa força, a força do ser humano, da resiliência, da disciplina, da perseverança, de você colocar Deus sempre na frente e a gente consegue transpor qualquer barreira e isso vai deixando a gente cada dia mais confiante no nosso trabalho, cada dia mais preparado. Com certeza, no meu ponto de vista, isso aí nos ajudou demais, porque sobreviver aqui nesse Brasil com tantas reviravoltas, que tem a moeda, troca de moeda, Collor, vários presidentes aí que vai trocando. Foi muita coisa nesse período, né? É desafiador. É desafiador, mas vamos cruzando. A Aline que tem mais a caneta na mão, Aline, que você viu assim que foi, né, mais desafiador realmente? Então, recentemente a gente viveu muitas mudanças, né? Troca de governo, foi logo esse momento de expansão nosso se deve também logo após a pandemia. Então, o mundo todo, o Brasil e o nosso segmento também mudou. Eu acho que o que vale mesmo é a gente estar acompanhando tudo, estar sempre atento ao que tem de mais novo no mercado e buscar soluções para crescer, né? Nós, no nosso momento
recente, com esse crescimento, a cada abertura de loja a gente traz um aprendizado, né? Então, a gente já passou por muitos momentos, muitas dificuldades, mas a gente tem aprendido com todos esses problemas e se fortalecido cada vez mais. Então, cada loja, cada abertura traz um desafio diferente e a gente já vai melhor para outra abertura. Então, assim a gente vem fazendo, acompanhando toda essa dinâmica de mudança e trazendo sempre o melhor para o nosso cliente e para a nossa equipe também. Eu percebi, por exemplo, que em Coxim, eu acho que nas outras cidades também, você tem uma loja do lado da outra do mesmo segmento, desse segmento agropecuário. Qual é o diferencial da Sossal para poder, de uma certa forma, dominar esse mercado com mais excelência? Qual é o segredo? Eu que sou do comercial, eu falo com muito... Eu encho o peito para falar e falo com muita tranquilidade. A Sossal tem um time maravilhoso. Qualquer loja da Sossal que você for hoje, Og, você vai ter um gerente preparado, uma equipe comercial preparada, um aporte técnico muito bom. O que a gente aprendeu nesses 40 anos, que vamos fazer agora no ano que vem, foi pegar bons parceiros. Não existe negócio bom se eu não tiver um bom parceiro. A Sossal não vende o produto mais barato do mercado, mas ela vende um produto muito bom. Tanto o produto que a gente fabrica, quanto os nossos parceiros. Parceiros de semente de pastagem, parceiros de herbicida, parceiros que trazem uma tranquilidade. Treinamentos. Então, nós não colocamos um vendedor lá porque, por causa dos seus lindos olhos, a gente treina as pessoas, treina a equipe. Tem que ter capacidade, né? Lógico, no mínimo. Esse trabalho é um trabalho maciço. A gente tem treinamento semanal. Toda semana. Tem semana que tem 3, 4 treinamentos. Calote fechada, depois do expediente, chama todo mundo, faz um treinamento. Cada vendedor é um consultor. Então, a qualificação do time é o que faz a diferença na nossa região, na nossa realidade. O atendimento e essa proximidade, né, com o produtor. Um assim. Desafio bastante grande que a gente tem é de a gente manter a essência nossa, que somos os donos. A essência familiar. E a gente sempre teve ali na ponta da lança, ali atendendo o cara da chácara, o cara da fazenda. A gente sempre teve ali, assim, no tete-a-tete mesmo, no comercial. Que eu acho que é bacana isso, né? A pessoa ser atendida pelo dono. Nossa, o dono da Sossal, um dos donos que veio me atender. Poxa, que bacana. Eu vi a Aline também, que nos acompanhou nas unidades, e a gente via que as pessoas vinham até ela, conversavam, a Aline mesmo ia até os consumidores, conversava e tal. Acho que isso é bacana, né? Não, e com o crescimento... Essa coisa, olha, eu sou amigo do dono. E com o crescimento, uma das dificuldades que a gente tem, que a gente sempre tenta manter, é essa essência da loja, da qualidade do atendimento, da qualidade do produto, da qualidade da mercadoria, né? Assim, esse aí é uma coisa que a gente sempre busca. É o conjunto da entrega, né? E o nosso time, com certeza, é um time que nos representa. Então, acredito, sim, toda loja que vocês puderem conhecer, você vai ter o atendimento que a gente espera, que espelha nosso Alex, uma coisa também que a gente não mencionou do time é que se a gente for na loja de Rio Verde, nós formos lá na loja de Rio Verde, as pessoas de lá são de Rio Verde. Sim. Na loja de Pedro Gomes, todos os consultores são de Pedro Gomes. São pessoas conhecidas do público, né? Exatamente. Então a gente busca, a gente tem muito cuidado na hora de montar o time. Que cria essa identidade, né, com a cidade, eu acho. Você ter ali a equipe atendendo, gente conhecida, né? Chamar pelo nome, saber onde é a propriedade, ir lá tomar um café com o cliente, isso faz toda a diferença. Isso é muito bacana. Como é que vocês enxergam hoje a chegada de novas ferramentas aí, por exemplo, inteligência artificial, a tecnologia cada vez mais está aí nos computadores e tal, e isso está indo para dentro da porteira, como vocês falaram. Como é que a Sossal está se fazendo valer para usar isso com inteligência mesmo e tal, para poder atender melhor? A nossa empresa, ela está sempre atenta. Um dos grandes diferenciais do nosso negócio é a flexibilidade de a gente se adaptar e se moldar ao mercado, ao momento. E aqui na Sossal, nós, pelo fato de nós sermos em 3, são 3 donos, 3 gestores, a gente tem as tomadas de decisão muito rápida. Então, vou te dar um exemplo. Surgiu uma molécula lá que o pessoal está usando, que o gado está engordando mais. Então, assim, para a gente disponibilizar essa molécula para
Para a gente montar uma linha de sal mineral com essa molécula, para a gente é muito rápido. Então a gente está sempre muito atento e muito disponível para os nossos clientes aí para a gente trazer essas tecnologias novas. Inteligência artificial, essas tecnologias também são bastante usadas. A gente tem um suporte muito bom aí na parte contábil, na parte jurídica, então a gente sempre busca com essa flexibilidade nossa estar usando o máximo aí das tecnologias e das coisas que podem vir a agregar aí para o nosso negócio. E o produtor, Aline, consegue aceitar isso, aceitar essa tecnologia, né, sem torcer o nariz? Isso aqui, principalmente aqueles mais antigos. Lembrando que a gente traz o produto com a tecnologia, mas a gente mantém o produto mais tradicional mais raiz. Então a gente tem sempre que estar preparado para esse público que está chegando e também para aquele que se mantém mais tradicional. E trazendo a tecnologia para dentro da empresa, a gente também tem um corpo administrativo financeiro muito preparado. Então, tudo que tem de novidade no mercado, de treinamento, a gente disponibiliza para a nossa equipe também, para trazer eficiência na nossa parte interna, né? Que também é muito importante. A engrenagem só funciona se todas as peças estiverem muito bem montadas. Então, é uma preocupação nossa, não só com a parte comercial, mas com toda a equipe técnica, a equipe, né, que faz parte do nosso negócio, da nossa indústria. Então, toda a equipe é muito importante. A gente traz o máximo possível de tecnologia, de novas ferramentas para trazer produtividade também para o nosso negócio. Agora, hoje eu estava lá em Bandeirantes e eu estava gravando lá, aí para um Fiatzinho, um Uno daqueles antigão, desce dois senhorzinhos, que eu acho que eles deviam ter mais ou menos 80 anos. Cada um, bem aquele típico produtor rural, né, que toca, deve ser sitiantes ou até pecuaristas ali, né, pequenos pecuaristas e tal, e que a gente percebe que são aqueles que acho que ainda vivem ainda uma realidade lá atrás do passado. Como é que vocês conseguem usar um poder de convencimento para trazer informação, trazer novas tecnologias para esse público também, que é o mais raiz, que muitas vezes é difícil de se convencer? Qual é a receita? A receita de qualquer um, independente seja de 80 anos ou seja um menino de 16, está no bolso. Você tem que mostrar a ele que aquilo que você tem de tecnologia é mais sustentável financeiramente. Quando o cliente ele trabalha com animal de engorda, por exemplo, ele é um produtor de carne. Ele é um produtor de arrobas. Então, aquele trabalho formiguinha que eu havia mencionado antes, que se o cara tem 100 hectares e a gente fala assim, vamos fazer 5. O cara pode fazer 5. Ele pode fazer até às vezes 30. Ele pode às vezes até fazer 100. Só que a gente vende a ideia devagarzinho, mostra um produto... Mostra resultado primeiro. Ele tem que enxergar o resultado. Geralmente na nutrição de solo, por exemplo, Og, o cliente que tem X e ele faz 10%, no segundo ano ele faz 30, 40. Porque as pessoas muitas vezes... ele tem uma capacidade de gado numa propriedade, e aí aquele gado vai parindo e vai aumentando o gado, o rebanho, aí ele tem que arrendar uma propriedade. E está muito caro. Com as concorrências de lavoura, com as concorrências de floresta que a gente está tendo no nosso estado, está entrando a região de Cidolândia, de Terrenos, também está entrando o hortifruti, está entrando laranja, citros. Essas concorrências fazem com que cada dia é mais difícil se arrumar um arrendamento. Então, se o cliente não melhora o pasto que ele tem, daqui a pouquinho ele perde espaço. Então, a gente mostra aos poucos, ele tem uma rentabilidade maior. Então, por mais que ele seja uma pessoa fechada, aquele cara de 80 anos, ele faz um pouquinho no outro ano, ele faz 2, 3 vezes mais, e assim a gente vai persuadindo os clientes. Não, e assim, a gente estava falando um pouco do atendimento, né? O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, assim, a gente sempre prega para a equipe nossa, para, assim, só sal a família do agro, né? Assim, sim. A gente sempre busca se importar de verdade com o negócio do nosso cliente. Como se assim, fosse de vocês. Não, a gente tem que tratar, por exemplo, você tem lá a sua propriedade e fala assim, não, essa propriedade aqui agora vai, teoricamente, na minha cabeça aqui vai ser minha. O Og tá confiando em mim aqui, eu não vou decepcionar ele, eu vou fazer o negócio, a expectativa dele acontecer. Fala assim, Og, o que você precisa? Eu preciso disso aqui. E a gente se importar de verdade com o todo. E assim, uma coisa que nós temos na pecuária
às vezes o produtor, ele tem a mesma propriedade, veio do bisavô, veio do avô, veio de gerações. Então, assim, você sempre vai estar do lado daquela pessoa. Isso ajudou demais a formar nossa personalidade. E, assim, aquela hombritude, a ética, a moral, a honra. Assim, o homem não é obrigado a falar, mas ele falou, ele é obrigado a cumprir. E a gente foi criado desse jeito. E é o jeito que a gente trata as pessoas. Isso aí também tem ajudado muito aí no nosso negócio, no nosso desenvolvimento da empresa. Tem alguma inovação, alguma tecnologia que vocês adotaram nesses últimos anos, que vocês falam assim, puxa vida, não dá para viver sem isso aqui mais? Tem. O que foi? A nossa linha de nutrição animal, ela se desenvolveu demais. Cresceu muito. Hoje nós temos produtos para aditivado, por exemplo, que ganha igual um proteinado. Para aquele amigo que não entende muito de pecuária, o que eu quero dizer? É que você tem um rendimento muito maior com muito menos custo. Isso aquele cara de 80 anos, aquele senhor de 80 anos, ele não vai entender a primeiro momento. Porque ele tem Só quando ele vê o resultado mesmo ele tem ali no campo, 6 né? vaquinhos de leite lá e ele tira lá 20 litros por dia. E ele compra aquele mesmo produto desde a época do pai dele. Aí um dia você consegue persuadi-lo a levar um produto que não custa mais caro, mas que come mais. Então ele custa mais caro por dia. Sim. Mas quando ele tirava os 25 litros e ele passar para 30, ele vai falar assim, diferença aqui já. Que produto bom. Aquele cliente vai virar um converseiro danado e nunca mais volta para o outro. Porque a gente trouxe a recompensa no bolso dele. O investimento em tecnologia, ele entrou no mercado e hoje, de 10 sacos que a gente vendia de um produto convencional, 2 era desse produto novo. Hoje, de 10, virou 8. Olha só que coisa. Então ele está mais do que sacramentado. Temos produtos hoje de nutrição lá que são campeão de venda e hoje puxa mais de 40% do nosso faturamento, da nossa indústria. E quem que é o cabeça das fórmulas? Quem é que, porque é uma mistura, né? De uma série de produtos. Quem é que de vocês, não sei se vocês ou se tem algum químico, algum técnico especializado que fala assim, ó, precisa aí tanto disso, tanto disso, tanto disso, junta tudo, esse é o produto. Não, tem isso ou não? Então, Como é que funciona? Como é composta a diretoria da empresa, né? A Aline tem formação de arquiteta, mas ela tem pós-graduação em gestão de negócios. O Alex é formado em administração de cooperativas. Eu sou formado em administração comércio exterior. Todo o nosso corpo técnico é terceirizado e temos na indústria um grande gestor que faz também as dietas. Então, para a gente buscar tecnologias novas, a gente muitas vezes está de fora do país. Então, assim como o Alex falou de moléculas... Você compra isso de fora. A gente traz produtos de fora, a gente compra essas assessorias. Nós trabalhamos muito com atualidades. Por exemplo, semana que vem, o nosso financeiro e administrativo vai para São Paulo em treinamento. Então, a situação não para de estudar. E nós, com esse crescimento, precisamos sempre estar atentos. Então, eu vim de São Paulo no começo da semana do mês, a Aline foi também, o Alex também está indo semana que vem. A gente busca o que tem de melhor no país para treinamento e qualificação, porque senão a gente não acompanha algo. É um crescimento que necessita de um aprimoramento nosso. E na questão da fábrica, da indústria, também não é diferente. Hoje nós temos a equipe técnica que está lá no campo, que vai lá e se joga o sal no coxo lá e vê se o gado tá comendo e mede quanto que tá comendo hoje, amanhã. Ah, choveu, então vamos ter que tratar à tarde. Então, assim, hoje a gente tem esse cara que tá lá dentro do campo e nós temos os nossos parceiros de longa data que nos dão suporte tanto na parte de micronutriente, de levedura, de probiótico. Então, assim, nós temos todo um suporte por trás das formulações, temos o nosso veterinário que cuida da nossa fábrica e temos também lá no campo a pessoa que acompanha para ver se tudo isso aqui atrás está funcionando lá no ganho de peso. Na boca assim, do boi ali, do animal, né? A gente, um exemplo assim, a gente tem ração de engorda lá com torta de algodão, com DDG, com farelo de soja, por exemplo. Aí vai o nosso técnico, ele fala assim, esse aqui tá ganhando tantos quilos em tal região, esse aqui tá ganhando tanto, esse aqui tá ganhando tantos quilos.
Então, assim, a gente tá na ponta, a gente tá lá dentro da porteira com todo esse respaldo aí por trás dessas tecnologias, desses parceiros, que são parceiros de longa data e de confiança nosso. E matéria-prima tudo de alta qualidade. Bacana. Falar um pouquinho do futuro da Sossal agora. A Aline falou que vem novidades por aí. Dá para adiantar? Tá em segredo de Estado? Né? E lógico, né? Uma empresa que chegou aos 40 anos com esse crescimento todo não vai parar por aqui, né, Aline? Exatamente. Nós estamos, né, atentos a todas as oportunidades do mercado e também buscando, sempre estudando muito a região antes. Então, temos sim novidades para o ano que vem, mas ainda está em segredo. A subjúdice. Exatamente, mas tanto na parte de expansão também, quanto na parte de benefícios, de estrutura na equipe. Então, a gente tem bastante coisas que vamos apresentar justamente no ano que vem com os nossos 40 anos, né? Então, vem um pacote de surpresas por aí. Legal. O Alain me falou uma coisa hoje lá em Bandeirantes, na conversa, enquanto a gente estava gravando o depoimento dele, que eu achei muito interessante. Que assim como vocês foram criados para herdar o negócio, né, dos seus pais, vocês estão preparando também os seus filhos para dar continuidade a isso. Vocês conseguem vê-los daqui mais 40 anos, assim como vocês estão hoje, à frente dos negócios da Sossal? Eu falei hoje para o Og que é um desafio imenso. Não faz sentido, na minha cabeça, chegar até onde chegamos do jeito que começou. Construir um patrimônio gigante. Como o nosso pai começou e como nós pegamos, não faz sentido se nós não conseguimos passar isso para os nossos filhos. Uhum. Então procuramos sempre estar com eles dentro do negócio. É claro que hoje essas gerações são cada dia mais diferentes, vou falar assim, e nem todos conseguirão colocá-los. Né? O Alex tem 2, a Aline tem 2, eu tenho 2 filhos, mas o nosso desejo, o nosso objetivo é que essa empresa seja centenária, e tenho certeza que se conseguimos fazer o que nosso pai fez, fazer a gente criar o amor que nós temos na empresa, eu faço questão de levar meus pequenininhos lá e deixá-los sabendo que é dali que sai o pãozinho de todo dia. Isso é muito gratificante para a gente conseguir passar o que a gente passou. E será que eles têm hoje os mesmos olhos que vocês tinham quando vocês eram pequenos e entravam na loja do pai? Assim, você sente isso com os filhos, Alex? Com certeza. A gente sempre que tem a oportunidade de levar eles para lá, a gente leva, fala assim, ó, você vai pegar na mão de um por um, começa por aqui e vai terminar, se tiver 50 pessoas, você vai completar os 50. Quantos anos tem os filhos de vocês? O meu tem, o mais novo tem 8, o mais velho tem 12. Do Alan tem 6 e 5. E eu tenho um de 18 e uma de 15. Olha só. Então, Og, falando em sucessão, né, é um orgulho muito grande para nós, né, o que nós herdamos, e nós temos data, né? Validade. A empresa não pode ter, então a gente está trabalhando para isso mesmo. Então, a gente espera que pelo menos, cada um tem 2, que cada um filho pelo menos de nós possa suceder o negócio conosco. E assim, a gente consegue já de longe imaginando quem seria de cada família, mas com certeza eles já estão inseridos no negócio. Quando tem oportunidade, férias, sempre levo os meus também para estar lá, para viver a realidade e sempre começar lá de onde nós começamos, limpando ali, fazendo atendimento, fazendo tudo que é necessário para entender do negócio. Algo que faz muita diferença, que eu vejo o brilho nos olhos, né? Porque nós chegamos em casa, então não tem jeito, é final de semana, a gente está junto no churrasco. Então como que não fala de trabalho? Claro que eles vão fala. crescendo ouvindo isso dentro de casa também. Dentro de casa, e isso chama atenção. Então é muito a forma com que nós passamos isso para eles. E na nossa família é sempre de forma positiva. Então já gera o desejo de estar lá dentro, de estar inseridos no negócio, né? Então eu tenho certeza que isso vai por muitas gerações, se Deus quiser. Não, e esse sentimento que a gente tem, Sossal, a família do agro, né? Hoje a Sossal já está aí com mais de 100 funcionários. Olha então, só. Assim, já são mais de 100 famílias. A família aumentou bastante. E, assim, cresceu. E nós somos muito cristão, muito família. Então, a nossa equipe, os fornecedores, eles fazem treinamento na casa deles e chamam a gente.
E aqui é a mesma coisa. Então, é sempre muito junto. Então, é realmente uma família. O fornecedor, a nossa equipe que trabalha junto com a gente, os clientes. Então, nós gostamos de verdade deles. E, assim, essa família, ela é acolhedora. E isso aí serve para todo mundo que trabalha junto com a gente. Fala assim, cara, eu quero aposentar nessa empresa aqui. Eu quero pôr meus guri para vir trabalhar aqui quando eu vou treinar meu filho aqui. Uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas, eu gosto muito quando eu vejo um pai e um filho trabalhando. Porque o pai, ele vai querer fazer um negócio bonito, certinho, porque o filho dele tá olhando ali e ele precisa ser um exemplo bom pro filho dele. Então, família é projeto de Deus e esse aí é o caminho que a gente quer seguir. Bacana. Bom, queria que cada um de vocês agora resumisse numa frase curta qual é a missão que vocês desejam para a Sossal nesses próximos anos. Vou começar por você mesmo, Alex. Então vamos lá. A missão da Sossal nos próximos anos. A missão da Sossal que ela seja para transformar a vida das pessoas pro lado do bem, pro lado do amor, pro lado de Deus. E se as pessoas estão desse lado aí do trabalho da prosperação, pode contar com a gente, vem para perto aí que a gente é companheiro para isso. Bacana. Você, Alan? Ainda bem que eu fiquei no meio, né? Porque a Aline vai passar dificuldade, eu vou falar quase tudo. Mas ele é mais frase velho. curta, frase curta. A nossa missão é desenvolver pessoas. Trazer não só números, desenvolvê-las como ser humano. Serem pessoas melhores. Para trazer pessoas, como assim como o Alex falou, para trazer coisas boas para os clientes e ser um ambiente agradável para o fornecedor, para o cliente, para o colaborador e ali realmente ser a família do agro. Esse é o nosso objetivo, a nossa missão de vida. Bacana. Acho que foi difícil para você agora. Tá tudo dentro... Já está tudo estudado. Tudo estudado. Além de tudo que eles já disseram, nossa missão, nosso desejo é se tornar uma empresa referência do agronegócio nacional, né? Bacana. Por enquanto, né? Então, a gente começou lá em Bandeirantes, e a gente tem muito orgulho de ter nascido lá, de ter nossos pais vivos e acompanhando esse crescimento até hoje, e que a gente se torne mesmo uma referência de empresa do agronegócio e de família e de união, e passar isso também para as outras pessoas que estão começando ou que estão no meio do caminho ou que estão passando por aquela dificuldade, para dizer que é possível sim, com dificuldade, com muita resiliência, mas acima de tudo com Deus à frente e com muito amor em tudo que a gente faz, né? Então, ser essa referência de empresa do bem do agronegócio no país. Que bacana isso. Olha, eu confesso para vocês que foram apenas 3 episódios, eu acho que tinha muito mais conversa para gente ter aqui. E olha, eu vi que é uma história inspiradora, né? Eu que não tenho nada a ver com essa área, mas eu me sinto inspirado não só, né, por não ter, não é a questão de não ter alguma relação com essa área, mas pela história de superação que seus pais tiveram, né, que a gente contou aqui nos podcasts, o crescimento, os obstáculos, o que foi enfrentado e aquilo que mantém vocês unidos até hoje, que isso que é o mais importante, que é essa questão da família, né? Essa união familiar, eu acho que é responsável por boa parte desse sucesso todo que a Sossal chegou. Então, quero desejar parabéns. Obrigado por compartilhar, né, com a gente aqui, com quem está assistindo esse podcast. Essa história muito bacana, muito bonita. E tomara que continue, né? Não, isso aqui para o ano que vem com novos projetos. Vai ter os projetos, aqui. A gente vai ter para o ano que vem um material muito bonito e todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer também a família por trás dos 3 aqui, que é a nossa base de tudo, né? Então, conhecer nossos filhos, meu esposo, nossas cunhadas, isso. Mostrar a família toda. Exatamente, também. A família toda, que é o que está por trás do sucesso da Sossal. Tá bom, bacana. Alex, obrigado pelo bate-papo. Alan, muito obrigado também por estar com a gente aqui. Aline, mais uma vez, obrigado. Já me sinto de casa. Né? Já estão todos praticamente de casa. Já rodei todas as unidades, conheço quase todo mundo já praticamente. Então, isso realmente é muito inspirador, né? Quiçá, quem dera, boa parte das empresas brasileiras pudesse se inspirar em exemplos como o da Sossal, que está chegando aos 40 anos aí, né, com todo esse gás e com essa jovialidade, né? Porque o que
a gente percebe que não é uma empresa que está fazendo 40 anos e está amadurecendo, é uma empresa que parece que está florescendo cada vez mais e renascendo a cada ano, a cada dia. Gente, obrigado. Obrigado, Aline. Nós agradecemos. Obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade. Aline, mais uma vez. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. E a gente encerra aqui, né, essa minissérie contando a história da Sossal, que é a família do agro. Obrigado por ter acompanhado. Em breve, novidades aí para você. Até a próxima.